Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevadíssimo teor de cultura. Vimos fazendo isso no decorrer desses quase 12 anos de programa Livros em Revista. Naturalmente, hoje acontecerá algo semelhante. Uma cultura com um introito religioso, mas que tem a finalidade de um coach quase que pessoal, religioso, intimista, uma pessoa maravilhosa, que eu sei, tenho certeza, vocês vão gostar muito, particularmente pelo seu sotaque. Vocês vão adorar, porque é uma pessoa muito simples, com muita profundidade, e que fala e o que pensa com muita maturidade, com muita segurança. Vocês vão gostar dele. Antes de passar direto para ele, eu estou falando de Gadi Adler, um sujeito, como já falei, fantástico. Antes de passar para ele, eu quero agradecer ao pessoal de Minas Gerais que me acolheu na semana passada. E eu fiquei muito impressionado com a hospitalidade mineira, não só com a comida, com as belezas que eles têm naturais e históricas. Mas olha, é com muita emoção que eu passo a agradecer ao Alex Paula, o chefe Vanderlei do Sesc Ouro Preto e o monitor Vitor do Museu da Música em Ouro Preto, que olha, aconselho mesmo vocês, estando em Ouro Preto, não percam o Museu da Música. É um show de bola, particularmente por esse menino aí, o Victor, que é uma pessoa maravilhosa. Um local e visita imperdível. Irmãos mineiros, muito obrigado e olha, o ano que vem, se Deus quiser e as forças inimigas permitirem, aí estarei. Gadi Adler, israelita, cresceu sob a égide de forte impacto religioso. Isso está correto? Verdade. Tornou-se um filósofo, sempre voltado às coisas da religiosidade. Apesar de não ser um rabino, ele se destaca como se fosse uma espécie de líder religioso junto à comunidade empresarial e também milita junto às pessoas, pessoa física, que necessitam alcançarem os seus desígnios, seja de vida pessoal ou profissional. E resolveu, num desses momentos malucos da vida, compilar todos os seus conhecimentos, que são profundos. Acredito que até você não tenha colocado todos aqui no livro, que é um livro pequeno, embora profundo, de pequeno calibre. Trouxe ao mundo: você não pode tudo, mas pode e merece ser feliz. Eu fiz questão de trazê-lo ao programa, desculpe se eu estou me estendendo, mas é só para explicar. Porque justamente ele é um livro que se pode caracterizar como autoajuda ou não, dependendo do prisma que você o enxergue. Mas eu gostei do introito, porque normalmente esses livros que visam superar, visam a superação, visam a elevação espiritual e tal, vêm com aquela história. Não, se você pensa, você pode. Se você quer, você consegue. E eu sempre fui contra isso, porque não é assim tão fácil. Sim. Senão virava jogo na Bahia, né? Sempre 0-0, porque todos eles têm o seu candomblé ali à mão, tá certo? É isso. Meu caro, você está de parabéns. Só o título já valeu para mim. Sim. Muito obrigado por ter vindo, Adler. Obrigado. Eu sei o quanto é difícil você vir para cá e eu agradeço muitíssimo, de todo o coração, a tua presença. Meu, apesar dessa quebra de paradigma, o que o nosso leitor encontra no teu livro? Então, eu acho que o nome ele induz ao pensamento que o mundo exterior ele é relativo a seu mundo interior. A tua visão da vida, ela que faz a realidade acontecer. Ele, vamos dizer assim, de forma um pouco alegórica, que é a aplicação da teoria da relatividade de Einstein dentro da vida pessoal. O mundo fora, esse começou já com Platão, o mundo fora, ele existe como? Ele existe conforme a prisma interna da pessoa. Por isso eu falo, você não pode tudo, porque, por exemplo, imagina eu com minha forma esbelta, quero ser meu corpinho, quero ser um jogador da seleção brasileira, eu não posso. E se eu vou colocar uma nota um cheque de R$1 milhão e vou
e vou me concentrar nele, não vou ganhar R$1 milhão. Eu sempre costumava perguntar para pessoas que falavam, não acredita em tudo, você pode tudo. Eu sempre costumava falar, gente, então por que você não é o cara mais rico do mundo? Porque você dá palestra normalmente para ganhar dinheiro, não porque você, ou se você quer, porque você não é um Jesus Cristo. Não é o destino, o mundo que vem de fora, nosso controle sobre ele é muito pequeno. Aonde nós vamos, aonde nós nascemos, a cultura, o nível social, mas que nós controlamos sim é nosso mundo interno. E como eu acredito que a felicidade ela é um estado mental e não é uma coisa adquirida de fora, então você pode e merece ser feliz. Até entre parênteses, eu posso colocar o seguinte, na tendência de autoajuda hoje não se fala muito em felicidade e sim mais em satisfação. A diferença entre satisfação e felicidade é onde a satisfação é você aproveitar o caminho, a felicidade é você chegar ao cume da montanha. Ela é um catarse de uma muita energia, mas de curto período. Uma plenitude pífia, digamos. Exatamente. E onde a satisfação é uma satisfação, uma felicidade contínua. Você atingiu o cume. Sim. Então, eu vi por que era importante para mim escrever esse livro. Porque eu vi que esse conceito que apareceu, que reina praticamente hoje no mundo de autoajuda, ele cria o quê? Pessoas frustradas. Se eu recapitulo, de onde começou tudo isso aí, a gente fala, começou com Dale Carnegie, com Napoleon Hill, nos anos 30 do século passado, aonde, com a Revolução Industrial, o ser humano virou, de alguma maneira, escravo da máquina. E do tempo também. Né? Do tempo, exatamente. Só que começou a ter o quê? Tempo de sobra, porque as leis trabalhistas e os sindicatos começaram a se aprofundar. E você precisava convencer as pessoas a fazer um trabalho que não é um trabalho agradável, é um trabalho repetitivo, dia após dia. Então tinha que ter alguma motivação. Isso pegou muito nos anos 80. Só que não tinha um paradigma como fazer isso. Então, foram para onde? Para esporte, aonde o técnico motiva os jogadores. Só que esqueceram, normalmente os atletas são meninos muito jovens, que fazem trabalho interessante e que, por exemplo, uma partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos. Então, se dá motivação, ela dura 45 minutos, e aí você dá mais uma dose de motivação, que dura mais 45 minutos. E aí acabou, e nem sempre dá certo. Quando o empresário chama os funcionários da empresa, e eles saem vislumbrados de uma palestra de motivação, e fala para eles, se você vai acreditar em você, você vai conseguir. Energia. E pela estatística, por exemplo, de 100 operadores de telemarketing, um vai ser gerente. E acima de gerente já é 1 de 1000 ou mais do que isso. Então, você está mentindo para as pessoas. Mas o que acontece? Aí você cria uma geração de pessoas infelizes, frustradas, porque eles acreditam que conseguem tudo e a vida mostra para ele que não é assim. Então, mais do que isso, direciona muitas vezes as pessoas a desejar os bens materiais. Mas tem que nem. Se nós vamos pegar mulher, homem é quem pega muito mulher, mas tem muitos homens que gostam da vida familiar, eu acho que até a maioria. O homem se afirma através do sucesso profissional, mas tem muitos homens que se realizam através do sucesso familiar, que tem muitos filhos, gostam de fazer o churrasco de domingo, tomar uma cervejinha, assistir jogo de futebol dentro do ambiente familiar. Então, uma coisa que eu acho bem destacada nesse livro, se quem vai ler, vai ver, eu não dou uma verdade, alguma coisa que você tem que fazer. Isso você tem que descobrir para você.
O livro é uma junção de técnicas, como você vai conseguir o que você quer. Mas por isso o primeiro capítulo é o reconhecimento do problema, aonde eu falo que tem que reconhecer você com você, o problema, com humildade e honestidade, é porque quando você entra no carro, você tem que saber para onde você vai. Senão você pode entrar no melhor carro do mundo e não vai chegar a lugar nenhum. Pode até não sair do lugar, né? Até não sair, exatamente, que a gente fala em Israel, a gente fala a gasolina, a gente fala de gás, então a gente fala full gas no neutral, em ponto morto. Você pode apertar que o carro não vai sair. Tem que saber a marcha, tem que saber a direção. Então, tudo isso aí é uma reflexão interna da pessoa. E a pessoa tem que ser honesto consigo mesmo para não cair em paradigmas que a sociedade impõe sobre ele. Essa é a base do livro. A base do livro, ele, entre aspas, um livro de libertação, uma teoria de libertação, que vem libertar o ser humano das correntes que amarram ele a uma vida normal. Ele remota muito ao budismo, onde depois se fala sobre o desapego, a aceitação, mas ele faz a pessoa achar o divino dentro do mundano. Aonde o divino dentro dele. Dentro dele e dentro do que ele faz, dentro do mundo. Ele aprende a ver que Deus reside em qualquer lugar. Quando eu falo Deus, normalmente, também é Deus de cada um. Claro. Cada um tem a definição dele, ele pode chamar de natureza, a coisa que é maior do que você. A coisa que te dá significado para a vida. Eu gosto muito de Viktor Frankl, e se vai ver que meu livro tem a frase que inicia meu livro, de Nietzsche, que fala, se a pessoa tem um porquê, ele aguentaria qualquer quê. Uma vida sem significado, ela é uma vida muito difícil. É um barco à deriva. É. Literalmente. Eu, como cientista, filósofo, o meu interesse é não no porquê, e sim no como, que eu quero dizer. Até esse é um ponto bem polêmico, que eu não faço comigo, mas que me interessa. Não me interessa, embora pessoalmente me interessa muito a verdade, mas a verdade é sofrida. Enquanto a gente fala em termos de felicidade, me interessa que funciona para a pessoa. Se a pessoa vai para a igreja, e ele realmente acredita, e ele parou de bater na mulher, consumir drogas, maltratar os filhos, e ter uma vida satisfatória e feliz, para mim está bom demais. É o que vale, né? Para mim, o que vale, o que funciona. Realmente, para algumas pessoas, a gente faz umas questões superiores. Mas, como falou o rei Salomão falou mais sabedoria, mais dor. A sabedoria traz o dor com ela, porque ela levanta questões da educação inicial e várias questões da ordem de se eu tenho realmente livre-arbítrio, mas eu acredito que a maioria das pessoas busca como passar esses 70, 80 ou 90 anos dentro desse mundo o mais feliz possível. E o mais feliz nem sempre ele tem relação com o mais correto. Como em Israel tinha uma propaganda para prevenir acidente no trânsito. E falava assim, no trânsito, não seja certo, seja esperto. Porque às vezes você é certo e o outro também é certo, e cria uma colisão que as consequências ninguém sabe quais são. Seja esperto. Às vezes tem um ditado dentro dos livros sagrados judaicos que chama a verdade e a paz se amam. Às vezes a verdade abre mão para o paz, às vezes o paz abre mão para a verdade. Por exemplo, se alguém viu o amigo dele andando com outra mulher, a verdade, ele tinha que ir para a mulher do cara, especialmente se eles são amigos, e falar. Mas às vezes a paz fala, não, é melhor ficar calado. Deixa a natureza agir. Deixa a natureza agir. Que não tem valores absolutos
Dentro do judaísmo, você vive dentro de um mundo que busca harmonização. E eu acho que todas as religiões buscavam isso de alguma maneira. Foi se perdendo na noite dos tempos isso, né? Infelizmente. Quando a gente estuda religião, a gente fala tem que separar bem a religião dos religiosos. Porque a religião ela é concebida como em termos divinos. Os religiosos aplicam a natureza humana acima da religião. E a natureza humana tem desejo de poder, a ganância. Tem as suas tendências, né? Sim. E realmente, quando a gente estuda a história das religiões, nós vemos que na maior parte dos casos, fora uma ou outra pessoa, o fundador da religião sempre era um cara bem acima da média na espiritualidade, mas depois, quando isso foi levado para o povo, foi usado de forma um pouco diferente. Principalmente se vira franquia, né? Sim, e hoje em dia tem um filósofo brasileiro que eu gosto muito, o Pondé, Luiz Felipe Pondé, e ele fala que hoje virou esse New Age, a religião de prateleira. Eu escolho o que é bom para mim. Já a religião já não tem uma função. Eu sou um pouco budista porque eu sou liberal, eu sou um pouco cristão porque eu sou do amor, eu sou um pouco, mas um pouco, e tudo sou eu. A religião tem uma função maior do que isso, eu acredito. Você acha que é a religião ou a religiosidade? A religiosidade. Você prefere? Eu particularmente prefiro a religiosidade. Sim. Eu acredito que há alguém superior organizando esse caos aqui. Sim. E não preciso de religião para entender isso. Eu preciso me interiorizar. Com certeza, porque eu concordo plenamente, porque é inerente a você. É lógico. Se existe, não precisa. É aquilo que você falou anteriormente, o divino está em você. Em você, sim. Agora, eu creio que o divino muitas vezes pode estar representado ou você senti-lo de acordo com a tua ambiência, de acordo com o que você está vivendo, de acordo com a tua cultura. Como você falou, quanto mais eu sei, mais eu sofro. Porque você começa a levantar o tapete e você vê a sujeirinha que está lá embaixo. Se você é um ignorante em termos de não enxergar as coisas, você não sofre. Não. Você vai passando por aquilo e está acabado. Um dia as coisas se resolvem, ou como essa outra frase que eu detesto. Fica sossegado, no fim vai dar tudo certo. Sim. Quando é o fim, pô? Se é que tem. Sim. O fim é quando você morre, pô. Sim. Eu detesto essas coisas. No fim de quem? No fim de quem e quando, né? Escuta, você falou em desapego. Sim. Você tem um capítulo especial para desapego que eu achei muito interessante a tua explicação. Por gentileza, ilustre-os. O que tem que entender no desapego, que o desapego não é não querer bem material. Não, eu sou um monge, eu não quero nada. Não quero casa, não quero casa. É a relação que você tem com os bens materiais. Quando eu falo com os bens materiais, eu falo com tudo que está fora de você. A relação que você tem com tudo que está fora de você é quem se define. Você se define, o que você tem se define. Esse que entra no capítulo também de ter e de ser. Hoje o mundo é muito mundo de ter. Se eu tenho Mercedes, esse me faz outra pessoa. Eu fico até mais bonito. Não? Você vê que eu falei mais bonito, né? Sim. Que é difícil. Sim. O desapego é uma relação saudável com o que você tem. Porque isso vem também isso vem do budismo. A Buda pregava muito o desapego, mas eu como judeu, a história de minha família ensinava a gente a ter desapego. Por exemplo, meu bisavô era um dos judeus mais ricos da Hungria. Cortava floresta e reflorestava, vendia madeira. Em 44, depois que Berlim se rendia já, os húngaros entraram na fazenda dele e mataram a família toda. Só sobrava, ele estava na Hungria, na fronteira entre Hungria e Romênia. Ele estava no lado húngaro. No lado romeno, onde estava a filha dele, minha avó e o meu avô, o marido dela,
que era um judeu muito rico na Romênia, o rei da Romênia falava para Hitler, os judeus são meus. Então, não se tocaram, eles passaram a Segunda Guerra Mundial razoavelmente tranquilos, tiraram ele de Brasóvia, onde ele estava, e colocaram ele no campo. Só que meu avô, ele tinha umas fábricas de roupas, várias casas, várias lojas. E quando terminou a Guerra Mundial, entraram os comunistas e tomaram dele tudo. E ele, de um homem muito rico, com 50 anos quase, com 40 e pouco, virou um funcionário dentro de uma das lojas que era dele. Você conta isso no livro. Sim. Então, nós aprendemos que a única coisa que você tem e fica com você é a sabedoria e o conhecimento. O resto, hoje você tem, amanhã você não tem. Isso é a história dos judeus nos últimos 2000 anos. Nos últimos 70 anos é um pouco diferente, mas a vida de muitas pessoas. Aqui no Brasil eu conheci muitas pessoas que vieram de famílias bem estabelecidas e a condição econômica deles foi devagar caindo. Se uma pessoa desse aí se define pelo que ele tinha, pelo que ele tem, ele traz para ele a infelicidade. Se ele aprende o desapego, e eu acho que o desapego tem uma relação bem direta com a aceitação. Se perguntavam para mim uma regra que eu reduzia tudo, eu ia falando aceitação. Aceitação é o segredo da felicidade. Aceitar seu lugar onde você está. Mas isso não é conformismo? Exatamente, não é. Aceitação não quer dizer não querer mais. Tá. Eu posso querer mais, mas eu aceito aonde eu estou. Aceitação não é, tá bom, não vou fazer nada. Estou no degrau aqui, eu aceito, mas eu quero subir mais um. Eu quero subir mais um. Isso aí, aqui, eu acho que você tocou em um ponto muito, muito importante no meu livro, que é a fixação de metas. Eu estou no degrau aqui, eu quero subir mais um. E não estou no degrau aqui, eu quero ficar na cobertura. Não, se estou no primeiro andar, eu quero chegar para o segundo. E depois eu vou querer chegar no terceiro. Mas eu estou feliz no terceiro. Tudo de maneira comedida para justamente não criar frustração se não conseguir. Sim, exatamente. E não é só frustração. Muitas vezes eu sou perguntado isso aí, que quando eu falo fixa meta pequena, os caras falam, não, eu vou desejar 100 mil, por exemplo, eu ganho 5. Para garantir 50. Para garantir 50. E é uma bobagem. Não funciona. Claro que não. Não funciona. E para mim funciona até o contrário, porque a gente fala em círculo de crescimento e círculo de decadência. Uma das regras que Newton aplicou, o mundo nunca fica no mesmo ponto. Ele é sempre em movimento. Agora, o movimento ela pode ser para frente ou para trás, para cima ou para baixo. Mais ou menos. Esse simplório, mas por aí. Então, o que aconteceu? O cara deseja 100 mil, ele ganha 5. Ele trabalha em 2, 3 trabalhos, ele consegue 8. Fala, pô... Estou patinando. Estou patinando. Não, eu fiz todo esse esforço, né? Para ganhar só isso aí, só mais 3 mil, então ele começa a cair. Então eu vou trabalhar um pouquinho menos e menos. Enquanto se o cara tem 5 e quer chegar para 6 e ele ganha 7, ele fala, pô, que legal. Incentiva mais. Incentiva mais. Então eu penso que a meta, ela tem que ser meta pequena e alcançável, que desafia você de alguma maneira, mas que é alcançável, que não... É tudo aqui feito para a pessoa não criar frustração. Ou então, se você pretende do 5 ao 100, que você saiba que há grande possibilidade de não conseguir. Sim. Que aí você já se manca, opa, não conseguiu. Dane-se. Escuta, estamos terminando, hein? Sim. Tem no capítulo Olhar Interno uma parábola do Talmud. Sim. É Talmud que fala. Isso. Sobre a modéstia. Você tem um minutinho para falar sobre isso, por gentileza. Só vou falar assim, rapidinho. O olhar interior é o momento que o ser humano dedica em sua casa, em sua vida, para olhar para dentro. Que nós temos tempo para tudo, para televisão, para restaurante, para tudo, e nunca para olhar para dentro. Então, 10 minutos eu falo olhar para dentro. Que eu falo Você fala meditação? Meditação, reflexão, eu ia falando. Okay. Eu falo que o negócio da modestia, essa história ensina a gente a verdade.
Não mente para si mesmo, porque os sábios de Israel se discute quem é o mais modesto. E ele chega à conclusão que um sábio é o mais modesto. Levanta um deles e fala, não fala que ele é o mais modesto porque existe eu. E todo mundo fala, esse é o maior orgulho. Fala, não. Ser modesto é reconhecer o seu tamanho. O reconhecimento do seu tamanho. Não adianta se mentir e falar, não, eu sou modesto, eu sou modesto. Esse não é modestia, esse é falsa modestia. A modestia é reconhecer seu tamanho e saber que não por isso você é melhor ou pior do que alguém. Então, essa história da modestia, ela vem a ensinar a gente como olhar para dentro. Mas foi justamente por isso que eu li e entendi diferente. Pô, eu tinha um diretor no Gymnasium, né? Sim. Que ele dizia que ele tinha nascido muito pobre e tal, e que ele era o cara mais modesto do mundo, que ele conhecia. Olha, sim, você não pode ser o mais modesto do mundo, que aí já está uma jactância de palanque, se você é o mais, jamais poderá ser menos. Sim. E foi nisso que eu me apeguei nessa parábola, porque, olha, se os sábios reconheceram que havia um dentre eles, o mais modesto, se eu me levanto e falo, não, o mais modesto sou eu, isso não é um lance de orgulho, de jactância de palanque? O negócio das parábolas do Talmud, eles não remontam para assunto muitas vezes deles. Aqui, realmente, a gente fala de modestia, mas o ensinamento é o ensinamento da honestidade e da verdade. Mas não é subjetivo isso? Porque uma vez que eu acho que eu sou, isso é subjetivo. Que a fábula termina que todos os sábios concordam com ele. Pois é, mas isso também achei outra... Ele está falando... Então, porque a fábula ela vem a transmitir uma ideia através do... É como são as Kuan Zen, através do paradoxo. Ela não vem ensinar honestidade. Que pode ser que o outro realmente é mais honesto. Ele vem falar, nós não podemos decidir quem é o mais honesto. Porque a honestidade mas aqui é modéstia, aqui no caso é modéstia. Modéstia. Desculpa, não vem falar da modestia, vem falar da honestidade, vem falar de como a gente encara essas questões. Que na verdade, se a gente pensa, não existe mais ou menos, nós vivemos em um mundo, quem é o mais modesto, sempre fala para mim, quem é o cantor que você mais gosta? Não sei, eu gosto de 10, não tem mais, eu preciso escolher um. Sacanagem pedir um, né? Esse tem a ver muito com a frustração. Eu sempre pensava, o corredor Rubinho Barrichello tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Ele, o segundo melhor de todos, não valia nada. O cara senta na sala dele, não consegue ser os 6 bilhões do mundo no carro e critica o cara que é só o segundo. Você imagina que frustração esse gera dentro desse mundo? Mas isso não é uma coisa nacional tupiniquim ou todo mundo é assim? Tudo, eu acho que tudo. O vice não vale nada? Na sociedade judaica, se você não é o melhor, você não é nada. Ah, também isso? Sim, eu não vou esquecer que minha irmã voltou um dia chorando em casa que tirou na prova só 98 de 100, porque a amiga dela tirou 100. A educação judaica ela é castigante, você tem que ser o melhor. Até que os judeus acreditam que o povo é escolhido por Deus, os melhores. É tudo se referência... Modestamente falando, são os melhores. Essa a Bíblia fala. Eu só vou falar para você se quer. Não, porque a gente fala que 4 judeus mudaram o mundo. Que chegou o primeiro, que era Moisés, e falou que estava tudo na cabeça. Aí chegou o segundo e falou que está tudo no coração. Jesus. Aí chegou o terceiro e falou que tudo é sexo, que era Freud. Até que chegou o quarto e falou que está tudo relativo. Tal. Alguma coisa a gente contribuiu. Meu cara, você é uma pessoa muito simpática. Você também. Olha, muito obrigado. Isso é uma gravação? Agradeço mesmo de coração a tua presença. Que você continue assim, fluido, obrigado. Nada modesto. E continue a espalhar os teus conhecimentos pelos cantos do mundo aí, porque você realmente... Eu senti em você quando nós falamos ao telefone, estou sentindo agora e creio que eles também, que você
fala com muita honestidade, que você vibra com o que fala e que simplesmente você não está transmitindo aquilo que você leu. Você transmite aquilo que você sente e parece praticar. Se a gente tinha mais tempo, eu posso explicar, eu fiz experiências vivas disso, como eu aplico isso em minhas empresas. Fazendo do funcionário feliz. Aliás, como é que você faz? Como é que as pessoas vão fazer para te achar? Para dar palestras e tal? Então, eu tenho o site A Melhor Maneira. Eu achei que isso até, melhor maneira, www.melhormaneira.com.br. Aí acha o telefone, YouTube, Instagram, Facebook, onde eu falo umas reflexões. Todos os teus tentáculos. Sim. que hoje as pessoas gostam de coisa muito curta e rápida. E não é tão simples assim. Esse eu falo no final do livro. A perseverança e a persistência são o segredo da competência. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado e seja bem-vindo sempre que você desejar retornar. Obrigado. Okay? Foi muito agradável. Pessoal, agradecendo sempre a presença dessa equipe técnica maravilhosa, Luciana, Betânia, Verão, Márcio, todo o elenco. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere no universo lusófono, e ao jornalista, fantástico jornalista, altíssimo jornalista, Márcio Mascaretti, que fez essa nossa ponte. Pessoal, muito obrigado. Nós conversamos aqui com Gad Adler, ilustre senhor religioso, com muita religiosidade. Pessoal, obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.